Boa noite a todos, boa noite pessoal, boa noite Bando, Franco, Colete, Vidal, boa noite. Boa noite, André, gostei da vinheta, hein? Já começou bem. Cara, nova temporada, né, cara? Tem que caprichar, né? Bom, deixa eu me apresentar para quem está assistindo, eu sou André Gugel, sou cofundador junto com o Vidal aqui do Negocia. Nós estamos hoje aqui representando o time Compras. Vidal, já que eu mencionei você, se você puder puxar a fila, vamos lá, cara. Se apresenta aí. Boa noite, gente. Estamos aqui, como o André falou, representando Compras. Estamos em minoria, hein? Ai. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos abrir essa caixa preta. Manda lá, Colete. Franco. Deixa para os mais velhos sempre. Aí não sou eu não, né? Sou eu, né? Boa noite, galera! Muito feliz aqui por fazer a nova temporada. Fizemos agora o Summit de Compras e Vendas, que a gente vai poder discutir um pouquinho hoje. Temos novidades aí, quem sabe esse Summit no segundo semestre. Vamos dar alguns spoilers aqui hoje. E aí, com um convidado especial, o senhor Ricardo Franco, meu ex-diretor, meu querido amigo. E deixa aqui o Colete para o Franco falar por último. Fala, Colete. 1-1, já coloquei no chat. Por que 1-1? Só para a galera entender, tem um placar aqui do começo ao fim. Estamos em 3 contra 2, então começamos a live ganhando o jogo. Só que como os caras de compras construíram essa super vinheta fenomenal, então empatou 1-1. Então começamos a live 1-1. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live disruptiva do movimento novo comprador-vendedor nessa temporada, Negocie Bootcamp juntos, trazendo conteúdo sem filtro. Bem-vindos. Bom, Franco, se apresenta para a gente, por favor. Pô, André, obrigado. Bom, boa noite ao André, ao Vidal, Colete, Bando. É bom, primeiro, estar entre amigos, né, cara? Participar receber um convite desse é muito bacana, então agradeço a todos vocês. Sou Ricardo Franco, eu tenho em torno de 25 anos aí na área, passando em 2, 3 empresas, não passei mais do que isso. Sempre na frente do negócio, né? Olhando a operação, olhando o comercial, tendo um relacionamento com o mercado em todas as partes, né, que precisa fazer para consolidar uma parceria. E vamos embora. Hoje eu quero ouvir aqui um pouco desse bate-papo, que é muito interessante. E quem está participando, quem está assistindo, eu acho que vai conseguir aí pincelar algumas ideias, provocações e algo que talvez não mude, mas a gente precisa, sim, ter uma linha de trabalho aqui que minimamente seja responsável e respeitosa, entendeu? Maravilha. Bom, antes de a gente começar, o time Compras aqui teve uma baixa de última hora, né? Só fazer uma referência ao Gustavo Brenek, que é o diretor de compras da Seva Logística. Ele ia participar com a gente aqui, reforçando o nosso time, mas ele teve um problema de saúde de última hora e, infelizmente, não pôde estar aqui. Então, melhoras aí, Gustavo. Na próxima você está com a gente, batendo um papo aqui. O Gustavo, inclusive, participou do evento, né, que a gente fez, ele foi um dos debatedores, mas ele está se recuperando. Então, vamos deixar o Gustavo para a próxima. E vamos começar, então. Podemos puxar a primeira pergunta para vocês aí? Vou direcionar para o Franco, mas sempre Bando e Colete, vocês sabem, né? Podem e fiquem à vontade aí para contribuir. Bom, o Franco, uma curiosidade que eu tenho, eu vou fazer a primeira, deixo o Vidal fazer a próxima aí quando for a vez de compra de novo. Mas eu queria começar o seguinte, cara. A gente sabe que os vendedores são sempre muito bem treinados, né? A gente até morre de inveja, né? Porque sempre ficamos com aquela sensação que os vendedores são mais treinados do que os compradores, né? Que vendas têm mais dinheiro para treinamento do que compras, né? Mas tem alguma técnica, vamos dizer assim, clássica, vamos dizer, de vendas, que é aquela que não tem erro, é matadora, que sempre funciona para fazer uma boa venda e encantar aquele canto da sereia para os compradores, que com isso aí o cara vai fechar comigo sem erro. Se você quisesse mencionar, cara. André, pergunta bacana. A gente tem uma percepção diferente aqui, que o comprador está muito preparado para nos receber, né? Ele tem sempre os questionamentos para fazer e
eu acho que a gente melhorou bastante, o mercado como um todo melhorou bastante nesse sentido. Tá? Não tem uma técnica, né? Não tem uma técnica, tem algumas técnicas que você tem que empregar ao longo do seu trabalho. A venda ela não ocorre quando aparece um bid na sua frente, né? A venda ela ocorre bem antes disso. Então, se você minimamente não conhece o mercado ou o segmento que você escolheu para penetrar, né? Algumas empresas têm uma estratégia definida de que segmento que ela quer. Então, se você não, o seu vendedor, seu time comercial não conhece as empresas daquele segmento definido e as pessoas daquele segmento definido, o pessoal da área técnica, quem que é o responsável de compras, se ele não tem o mínimo de contato com esse pessoal, na hora da negociação lá vai ficar muito frio. Você vai ser mais um. Quando você consegue quebrar algumas barreiras de forma se antecipando ao processo, você começa a ter um pouquinho mais de conhecimento do estilo do comprador, tá? Quais são as principais características desse comprador, você começa a avaliar melhor, mais se esse cara é um cara mais de uma relação humana, se é mais de uma relação financeira, se é mais de uma relação técnica. Então você começa a colocar ali no seu caderninho um pouquinho do perfil desse comprador. Então, respondendo, essa negociação ela já começou antes mesmo tem que começar antes mesmo do bid ser lançado. A hora que o bid é lançado, você tem que ser técnico em interpretar aquele bid, fazer as melhores perguntas, fazer uma visita técnica muito bem feita, tá? Não ter vergonha nem ter medo de ligar para cobrador, porque o meu vendedor, o cara lá eu falei, cara, é o seu papel. Seu papel é ligar para ele e buscar as informações. Ou mandar um e-mail, cobrar retorno de um e-mail, na qual uma dúvida pode ser impactante, né, no projeto final. Então, todo esse embasamento que você faz, toda essa estrutura que antecede a real mesa de negociação, vai te dar vários fatores para você ser o diferente. Você já criou uma empatia com o comprador ou com o cara da área técnica, você já buscou, você foi o questionamento, entendo eu, aí na cadeira de vocês, quando a gente questiona, é que a gente está muito interessado no processo, que a gente realmente quer saber e ser competitivo, então eu acho que isso mostra algo diferente. Tá? Questionamento produtivo, não questionamento bobo, né? É esse que a gente tem que separar bastante. Então, você tendo toda essa linha de trabalho, a hora que você senta na mesa, você vai ficar, o vendedor vai ficar mais confiante em conduzir aquela negociação. Por quê? Porque ele sabe todas as etapas. Tanto a etapa exata, que é número, quanto a etapa que antecede isso, que é a empatia que foi gerada. Então, isso é um pouco do que eu sempre falei para os meus times, e sempre foi o meu comportamento também, né? De buscar, saber a informação, quem é, como que é, visitar, ter interesse, tomar um café sem compromisso. E na hora que o cara soltou o bid, se você não teve nenhum contato prévio, fica muito frio o processo. E aí essa negociação ela vai ficar muito limitada a uma questão só, que é número. E negociação, eu não consigo ver nenhuma negociação comercial pautada só em número, né? A negociação comercial ela vai muito além do número final do que a gente está decidindo. Então essa é uma visão de mercado que eu tenho e que eu tento passar para o meu time. Bacana. A gente vai fazer um toma lá da cá ou eu posso emendar outra? Não. Agora é minha vez, pô. Agora é minha vez. Não, mas pera lá. Vocês querem complementar a resposta, ô Bando? Ô Bando, me ajuda aí, ô Colete. Vocês não estão aqui só para fazer número, não. A gente precisa de mais força aqui, pô. Vai, japonês. Aperta o play. Os caras estão tímidos hoje. Complementa que eu vou preparar aqui minha pergunta aqui. Não, eu só acho, antes do Vidal colocar, um ponto que o Franco colocou, né, cara? Uma coisa que a gente sempre bateu, não só no bootcamp, mas desde a nossa essência como executivo ainda, né, antes de ser empresários, né? A questão da qualificação não pode depender só da empresa, só do CNPJ investir. Principalmente no nosso mercado, que ele é bem old school, né? Você pega aí, muita gente, eu escuto, né? Pô, mas a empresa nunca investiu, nunca colocou recurso. Cara, se você ficar esperando a empresa, cara, me desculpa, você vai continuar sentado aí sem vencer na vida, né?
aquelas pessoas que eu vejo que trilharam uma jornada de sucesso, dos quais eu conheço, né? Não ficaram esperando Franco, que é um grande nome na área comercial, não ficou esperando a empresa, foi e correu atrás dos seus objetivos, tal qual ele chegou onde chegou. Então, eu vejo muito essa questão, cara, da galera ser muito conivente, falar assim, mas a empresa também não investiu. Garuti, que tá aqui no próprio chat com a gente, cara, faz um pedaço, cara, vai correr atrás de você, cara. Eu falo para os meus filhos assim, se tu hoje ficar assistindo lives como essa aqui, como tem milhares de grandes empreendedores que trazem conteúdo todo dia, eu tô aqui no G4, vai ter uma aula do Alfredo daqui a pouco, cara, vale muito mais do que qualquer universidade que você às vezes participou durante 4 anos. Então, tá disponível para todo mundo, só para complementar. É isso aí. Tá coberto de razão. É só pegar isso aqui, Bando, porque esse gancho que o Colette falou, poucas pessoas se antenam, né? O investimento é investimento pessoal, cara. Antes de qualquer CNPJ que você defende, você tem o seu CPF. É nele que você vai colocar, apostar as fichas, tá? É nele que você tem que mostrar a sua cara ao mercado, a sua postura, como que você conduz. Então, e isso requer investimento. Tá? Então, o que o Colette falou, eu concordo em gênero, número e grau. Manda bala, Bandola. Agora é a tua vez aí. Depois eu complemento outras, Franco. Vou trazer aqui uma para o Vidal aqui, aí o André complementa. Ô, Vidal, eu queria uma curiosidade assim para o comprador mais raiz, né, do que aquele cara lá que está na HP, né? Quando você fala que grandes companhias como a Vale, que você tem indiretos e diretos, você tem categorias, você tem subcategorias dentro de indiretos, né? Entre outros. Aí quando você entra numa empresa que você tem um time de compras mais enxuto, onde você não tem diretos e indiretos e nem muito menos subcategorias. Como é que você treina um comprador para ele comprar desde o insumo, o produto direto, indireto, e que ele faça boas negociações para a companhia? Excelente pergunta, Wanda. O que acontece quando a gente vai para equipes menores é que a gente começa a ter um pouco menos de especialidade do comprador, né? E começa a ter um comprador um pouco mais generalista. Esse cara, todos devem ser, mas esse cara que é mais generalista, ele tem que ter um relacionamento com o cliente interno dele impecável. Eu sempre brinco que o dia que o comprador conseguir enxergar o cliente interno dele como o vendedor vê o seu cliente, que é a razão da sua vida, a razão da sua existência, né? Eu só existo porque eu tenho um cliente. O comprador só existe porque tem um cliente interno. Então, esse cara que é mais generalista, ele tem 2 jeitos de conhecer mais do negócio, do que ele vai contratar naquele momento. O primeiro, que está ali do lado dele, é o cliente interno. Então, cara, senta, tira, né? Levanta da sua cadeira, senta do lado do teu cliente interno, entende o que ele quer, qual que é o escopo, né? As variáveis que podem ter, é escopo fechado, é aberto. E o segundo são vocês, gente, é fornecedor. Tem alguém mais especialista no segmento do que o próprio fornecedor? Não tem. Né? Então, recebe o fornecedor, se necessário visitar, visita. Se for preciso visitar, muitas vezes, um cliente desse fornecedor que tem um case bacana, né? Eu já vi, por exemplo, falando de facilities como um todo, a gente botou um robozinho que limpa a fábrica lá, top. Vamos lá então, vamos ver. Né? Deixa eu conversar com esse teu cliente, ver a economia que você está me falando que esse robô dá a longo prazo. Então, esse cara que é mais generalista, que ele não vai ter o tempo e a experiência para focar em uma única categoria, ele tem que usar esses 2 caras que sabem muito mais daquilo naquele momento do que até depois de 1, 2, 3 negociações desse segmento, ele começar, agora eu sei exatamente do que eu estou falando. Agora eu posso sentar de igual para igual com o fornecedor, posso desafiar um requisitante interno, falar, cara, você tem certeza que esse é o melhor jeito de fazer isso? Acho que a gente pode fazer de outro jeito, mudar um escopo. Nessa linha, respondi? Só para complementar, botar fogo no parquinho aqui, Vidal, quando você pega uma empresa pequena, a gente for o cliente interno, que às vezes é o calcanhar de Aquiles do fornecedor também, muitas vezes é o calcanhar de Aquiles, nem estou falando do comprador, é do fornecedor.
quando a área interna ele especifica uma coisa completamente equivocada, né, que traz alguns riscos para a companhia, ou de favorecimento, muitas vezes, ou por desconhecimento. Então, muitas vezes, esse cliente interno ele acaba conduzindo ou de uma forma induzindo o comprador a comprar de uma forma errada, às vezes, né? Então, assim, diferente de uma Vale, né, que você tem um diretor para aquela categoria, que é o cliente interno, né? Agora, quando você pega uma empresa um pouco menor, nem sempre esse cliente interno vai ajudar tanto o comprador. Não sei como é que você balanceia isso, se o cliente interno está te trazendo soluções que sejam realmente boas para a companhia? Aí que tá, né? Por isso a parceria tem que ser com os dois. Porque o cliente interno, mais uma vez, quem vai trazer a solução, quem está conhecendo o que está acontecendo no mercado é o fornecedor. Né? Diferente de quando você sai de uma área de P&D, sai a especificação técnica de uma caixa de papelão. Cara, você pega essa ficha técnica, você vai no A, no B, no C, ele tem que entregar aquilo lá. Fechou. Quando a gente está falando de um serviço, seja segurança, facilities como um todo, né, entre diversos outros, quando a gente entra no universo do marketing, então, cara, né? Então, assim, o fornecedor tem o conhecimento, né? E é claro, não só um, recebe 1, 2, 3, veja os cases dele, qual desse fornecedor vai abrir um cliente para você visitar, né? Traz, escuta, põe na planilha o que o cara está te propondo, né? Eu acho que é o conjunto, né? A tríade ali, vamos dizer assim, tem que trabalhar muito bem, o comprador, o cliente interno e os fornecedores. Esse comprador existe, Vidal? Ou não perguntar para o André, para o Gurgel. Esse comprador existe, Gurgel, ou não? Ué? Não, eu ia comentar, cara, que assim, você comparou a Vale com uma empresa pequena, né? Isso vale para os dois lados, cara. Eu já atendi fornecedores que eu brincava que o cara vinha com uma Kombi, porque era o vendedor da torre A, vendedor do sistema B, o vendedor do suporte, o vendedor da instalação, o vendedor da antena, o vendedor do prego, do parafuso, tudo na mesma empresa, mas cada um numa divisão. Eu tinha que negociar um pedaço com cada um, porque era uma empresa muito grande. Mas uma empresa pequena também vinha o vendedor que, coitado, ele não tinha, às vezes, muito preparo também para nem falar do produto dele. Então, acho que a questão do tamanho da empresa bate tudo que é lado, né? O cara tem que se virar nos 30 lá com o que ele tem dentro de casa, né? De fato, o cara que tem uma empresa menor com uma equipe pequena, o cara vai ter que fazer, né, das tripas coração ali para poder fazer uma boa compra, né? Não tem muito mistério. Isso aí. Eu vou mandar uma agora, então. Ô, Vidal, só uma observação, na verdade é um alerta aqui para a galera. Pessoal, manda pergunta aí que já a gente quer puxar as perguntas que vocês estão aí para vocês entrarem na conversa também, né? Não é só a gente, não. Então, só uma dica aí de que incentivar a galera a mandar pergunta para a gente também. Vai lá, Vidal. Bem lembrado. Para os três, né? Mas, Franco, você estava falando, respondendo a pergunta do André, estava falando sobre toda a preparação, né? Uma preparação que o teu vendedor tem, não só técnica, mas também de conhecer o comprador, né? E o cenário que ele está. Para a gente, se tem uma coisa ruim, é quando você, como comprador, faz tua tarefa de casa, se prepara, e aí você pega um vendedor, né, que por mais que tenha mais capacitação na área de vendas, você tem aquele cara que não vai atrás. E aí você pega um vendedor que, né, não vai conversar no mesmo nível que você. Como é que é para vocês? Né? Então, me preparei, maravilha. Sentei com o comprador, é aquele cara que fala, preciso de um desconto. Mas eu preciso de um desconto. O famoso barganhar ao invés de negociar, né? Então, como que da visão de vocês, pegar um comprador despreparado? Olha, Vidal, é desafio, tá? Assim, a gente nunca... Lógico, quando você tem uma cadeira igualitária, onde você entende que a conversa flui de maneira técnica, de maneira objetiva, não é que é mais fácil, mas soa mais profissional. Quando você pega um comprador que ele foi instruído a pegar o menor preço, primeiro, limita muito a sua atuação. O segundo, que é o seguinte, eu posso falar de menor preço com você, mas de qual parte da nossa planilha aberta
está o menor preço. Se for na última linha, fica muito difícil, cara. Porque qualquer um, aqui, a gente está aqui numa mesa que qualquer empresa que tem 5, 6% de diferença uma para outra, já é suspeito. Já é muito suspeito. Porque o nosso mercado ele não permite que você tenha uma diferença tão grande. Então, eu tento induzir o comprador sempre a se questionar sobre o que ele está pensando. Tá? E talvez eu chegue no consenso que eu não sou a melhor empresa para atender aquele perfil. Isso pode acontecer, não tem problema algum. Se eu estou indo numa empresa que ela fala assim, ó, você pode ser a loira do olho azul do baile, ter 1,80 m, cara, mas se você não atender o meu preço, esquece. Tá? Então, esse cliente talvez não seja um cliente para que a gente tenha algum tipo de parceria. A instrução que eu dou para o meu time é sempre tentar não tirar o foco, porque eu sei que no final do dia o número vai ser importante, mas buscar mais informações sobre o que ele está querendo. Tá? Pode ser que a gente encontre ali, nesse meio do caminho, um menor número, não mexendo na minha margem, mas mexendo no projeto. Então, também me induz a ter a liberdade de olhar esse escopo de uma outra forma. Então, tem várias coisas que você provoca. Pode chegar lá no final e falar, gente, não vai dar match, não é isso que a gente quer, teu preço está caro, não mexe no escopo, meu preço é esse, então boa sorte, talvez tenha um outro fornecedor que compre o projeto a mais do que eu. Mas a gente insiste sempre, tá, Vidal? A gente não negocia, né? Nós aqui não negociamos só com quem nós queremos, nós negociamos com quem nós não queremos também. Agora, a taxa de sucesso talvez seja outra. Legal, excelente. Lando Colete. Eu queria pôr uma provocação aí nessa coisa aqui. Vocês escrevem que o Negocia tem um slogan, a arte de fazer bons negócios. Aliás, eu gostei muito do nome e adorei muito o logo, né? Depois queria entender por que dos dois Is, né? Negocia, de inteligência artificial, enfim. Mas a arte de fazer bons negócios. Pô, vamos lá. Um bom negócio, na minha visão, ele sai daquela caixinha quadradinha, desse mundo perfeito que o comprador quer, porque ele escutou alguém propondo, escreveu lá o termo técnico para orçar. O cara do outro lado, obrigatoriamente, ele tem que entregar aquilo que o cara quer comprar. Isso para mim não é fazer bom negócio. Na minha visão. É bom negócio talvez para quem está comprando, porque vai vir uma tabela comoditizada e todo mundo do lado de cá vai se matar para entregar o melhor preço dentro daquela especificação técnica que vocês pediram. Eu queria que vocês externalizassem assim, a opinião de vocês e por que o mercado ainda é tão old school. Agora, recentemente, participamos de um projeto, eu e o Bando, de um projeto ultra quadrado, de uma empresa ultra conservadora. E que quando a gente foi a campo, a gente falou, cara, do jeito que vocês querem, que é ruim, eu não sei se vocês sabem o que vocês têm, eles não sabiam o que eles tinham na ponta, e a gente foi lá a campo para poder mostrar, a gente desconstruiu o tradicionalíssimo e construímos algo inovador. Feito isso, eles pegaram esse material, rodaram uma concorrência, certo ou errado, não sei, até acho que não tem problema, muita gente questiona, usamos a nossa expertise e poderíamos ter perdido a concorrência, mas enfim, saímos vitoriosos. Por que o mercado ainda é tão retrógrado? É por preguiça do comprador? É por compliance? É por tradicionalíssimo? Não sei. Por que não abrir a caixinha preta de fato e fazer bons negócios saindo desse modelo old school, na minha visão, tá? Bom, Vidal, posso puxar a fila aqui, depois você complementa? Manda ver. Bom, primeiro explicar o nome, né, Negocia, né, e o que a gente acredita, né? Você vê que a gente nunca carrega o nome compras em nenhum lugar, né? A gente sempre fala de negócio. Tem um viés de tecnologia, sim, porque a gente entende que se tudo que se apresenta do ponto de vista de tecnologia, principalmente com relação à inteligência artificial, for habilitado, não só para compras, mas também para vendas, o futuro, tanto do vendedor quanto do comprador, é justamente pensar cada vez mais no negócio. Porque justamente esse ponto que você falou, Colete, que
que incomoda muitos vendedores, do ritual, do comprador ter que fazer o ritual, rezar aquela missa, né, que tem sempre aquela sequência e tal, cada vez mais a inteligência artificial vai resolver. E ele não vai estar mais ali atuando, assim como o vendedor também, na captação de leads, no aquecimento do lead, naquele negócio do funil e tal. Já tem IAs que fazem tudo isso, né? Desse primeiro contato, esse primeiro ataque para clientes. Então, assim, a gente acredita muito que o vendedor vai caminhar para ser um agente de negócio. De fato, fazer isso que você comentou, de buscar boas parcerias para a empresa. Sair daquela caixinha quadrada de processo, de rito, de garantir que o rito e o processo está correto, para ir para um patamar de estratégia de pensar o negócio e pensar boas parcerias, tá? E por isso que o nome é Negocia. Então, convergindo até com o que você colocou. Hoje eu entendo que existem várias limitações, que a gente pode citar algumas aqui, né? O comprador ele tem lá uma fila de requisições para tratar, ele não negocia só com um fornecedor ao mesmo tempo, negocia com vários, em várias cotações diferentes, de itens e produtos e materiais diferentes, e ele tem prazo para fechar tudo, né? Então, se ele começa a gastar muita energia e muito tempo numa RFP, ele está deixando de atender as outras, aquilo ali vai piorando o indicador dele, vamos dizer assim, de quantidade, de volume de requisições que ele consegue tratar, o SLA dele vai aumentando, tem vários indicadores que ofendem o processo. Então, para ele, eu não estou dizendo que está correto, mas o fato a zona de conforto cara, cota o que eu te pedi, porque eu consigo terminar mais rápido esse processo e pegar o próximo que já está na fila de entrada aqui, eu não consegui dar vazão, né? E aí acaba perdendo qualidade, às vezes, essas interações e essas leituras aí que você comentou. Mas, novamente, com tecnologia e tudo que está se apresentando, a tendência é que ele tenha mais tempo para se dedicar justamente a entender essas parcerias e fazer, aí sim, né, relacionamentos com a base de fornecedor em prol de bons negócios, que é o que a gente acredita e por isso o nome Negocia. André, mas colocando isso que o Colette colocou em relação a essa provocação, essa mudança de mindset, às vezes eu vejo o comprador, quando a gente fala um exemplo aqui, fazer uma analogia com a área de investimento, né? Você vai no banco lá, ou numa fintech, alguma coisa, e tem do risco 1 ao risco 5, não é isso? Se é um cara, um investidor com perfil mais conservador, um cara que arrisca mais e tal. Muitas vezes eu vejo o comprador, lógico, vai pegar uma solicitação da sua área interna. Você acha que o comprador está a fim de assumir algum tipo de risco? Se ele assim, não é mais cômodo para ele pegar o escopo que o cara pediu, cotar e pronto, acabou? Independente do tempo, da fila que ele tem, 300 mil processos, quanto que, efetivamente, o comprador ele quer assumir o risco de trazer inovação, desenvolver fornecedor, sabe, de trazer talvez novas alternativas para a área usuária? Será que também não é isso, a questão da cultura do comprador, de não querer assumir risco, de trazer novas oportunidades para o seu usuário interno? O Bando, no evento que a gente fez recentemente, eu e o Vidal, a gente teve uma apresentação de um colega nosso, chamado Alexandre Menezes, onde ele mostrou uma matriz que os compradores conhecem muito, que a gente chama de CRAWGIC, que é onde os profissionais de compras separam todas as aquisições em alguns quadrantes, e sem entrar muito no detalhe, mas existem quadrantes onde o teu fornecimento cai numa linha estratégica para a empresa e existem quadrantes no outro extremo que você cai numa linha não estratégica. E ele falou uma coisa interessante, falou assim, os vendedores já estão usando o mesmo conceito, porque se o cliente não é estratégico para ele, ele também vai fazer um atendimento muito raso para aquele cliente, porque o custo do atendimento do cliente também conta no bolso da empresa, na área de vendas. Ou seja, você não vai investir o seu melhor comprador, a sua melhor equipe de back-office para montar a proposta, para fazer uma proposta para um cliente que está no quadrante não estratégico, que você, por alguma razão, encaixou ele ali. Tá? E aí, claro, o atendimento vai ser nesse nível. Usando até a mesma referência do setor financeiro que você colocou aí, hoje em dia você é atendido por uma IA, cara, para muita coisa, porque o atendimento humano é caro. Então, assim, os melhores compradores, eles vão fazer exatamente isso que você falou, eles vão entender, eles vão fazer o que a gente chama de strategic sourcing, que é mergulhar profundamente naquela categoria, naquela compra, e muito antes de ir ao mercado, ele já está muito mais preparado, ele conhece todos os fornecedores, conhece o que ele precisa comprar, desafiou internamente a especificação,
viu as inovações que estão no mercado, internalizou essas inovações, desafiou se aquilo que ele tem, de fato, é o que ele precisa ter, se ele já precisa mudar a especificação. Tudo isso foi feito antes, nas categorias estratégicas. Agora, naquela cauda longa, que em volume é a maior quantidade de coisas que a empresa compra, dificilmente você vai ter toda essa jornada, e de fato o cara quer ter velocidade para ter otimização. Às vezes o custo do processo é maior do que a compra que ele está fazendo, não vale a pena. Desculpa, mas lá, complementando, eu acho que tem mais uma coisa nessa história também, que é a cultura das empresas, tá, Bando? Porque, assim, quando o comprador e o requisitante eles estão juntos, e eles olham para isso, olham para esse escopo, vamos mudar aqui, vamos arriscar juntos. Quando você está junto e lá na frente dá alguma coisa errado, os dois se abraçam e falam, beleza, como é que nós vamos resolver isso? Só que o que tem acontecido nas empresas não é isso. É o velho, pô, eu te disse, o que eu te pedi não foi isso. Você quis arriscar, agora assume a bucha. Né? Então, tem isso que o André falou, né? Desse tipo de serviço está na cauda longa, né? Não ser para algumas empresas tão estratégicos, mas tem isso do famoso de quem foi a culpa, sabe? Ao invés das áreas estarem se abraçando para realmente buscar a melhor solução, ainda tem muito disso, de, cara, a culpa foi dele, não foi minha, eu fiz a minha parte, lavo minhas mãos, né? E aí cada ponta desse processo acaba ficando com um pezinho atrás de fazer alguma coisa diferente. Tem um ponto... Desculpa. Rapidamente, Franco. Imagina a situação, o comprador fez tudo isso que você falou. E ele está convencido que a solução que o fornecedor trouxe é melhor do que a especificação que foi no mercado. Mas o cara que vai gerenciar e é responsável por tomar conta daquele contrato não é o comprador, é o cliente interno. E imagina que o cliente interno é um cara que não está a fim de dar esse salto, por qualquer razão, até por preguiça mesmo. Pô, vou me dar um trabalho danado fazer isso, implantar uma solução nova. É um desafio que tem limite, né? Porque no fundo a bucha depois de fazer acontecer não é dele, é do gestor técnico. Então, é como o Vidal falou, tem que ser uma coisa que os dois têm que se abraçar ali e topar fazer essa virada, né? Esse entrosamento é necessário, tá? Ajuda, acho que, todo o processo. Quando você tem a área técnica próximo ao pessoal de compras, tá? Acho que é um Google Tradutor. Você tem o compras, o vendedor e a área técnica interna do tomador. Tá? Isso gera uma sinergia muito bacana. Se tem esse conflito, se não tem esse entendimento do nível de importância, eu já me coloco na cadeira de vocês. Vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Se alguém está esperando a oportunidade de mostrar o dedo e não acolher, a tendência é dar errado, tá? A tendência é muito dar errado. E o que você falou, André, pelo menos as empresas que têm uma estrutura hoje estratégica de mercado, né, dentro da nossa área, já faz muito tempo. Que cliente que eu quero, onde eu quero. Aquela coisa da metralhadora na mão do macaco e aonde o tiro acertar é nosso, hoje é só empresa que realmente não está projetada, né? Não tem inteligência de mercado, não tem inteligência interna e atira para tudo quanto é lado e vai dar errado em alguma coisa. Então você tem que ter o direcionamento sim, de onde você quer. E quando chega lá, sim, vou dar um exemplo. Hoje na Agile, que é na empresa que eu estou recente, a gente tem estamos nos preparando para atender a área de saúde, não estamos preparados para atender a área de saúde na questão de facilities, tá? Se chega uma demanda hoje, eu tenho que olhar de outra forma. Eu falei, não posso dar atenção para isso. Não tenho equipe técnica para isso. Não vou atender a contento o que está vindo, então a minha estratégia hoje ela está em outros segmentos. Que é o que basicamente você disse, falou, na minha esteira de importância aqui eu tenho o cluster A, B e C. O C, ele vai no rollout, cara, me manda a proposta que eu quero, bora. O A e B é onde você tem que colocar a lupa, que é onde você pode ter sinergia, numa aquisição bem feita, numa entrega bem feita, tá? Esse é o ponto. Agora, o que eu quero perguntar é assim, as maiores queixas do time que eu tenho é a falta de organização. Em termos de emitir um bid, eu tenho lá, olha, emitiu o bid, tal dia, visita técnica, tal dia, entrega de proposta, tal dia.
Eu nunca vejo, ó, gente, esses 2 dias aqui são dias para a gente fazer o follow-up do status da proposta. Não tem isso em painel nenhum, nunca vi. O comprador separar um dia para ele atender aqueles 5 ou 10 fornecedores que ele listou e falar, ó, esse é o dia do follow-up. Para vocês me ligarem, vocês vão me ligar, ó, empresa A liga tal horário, B tal horário. Mostra primeiro a importância que é. Tá? Se você teve o trabalho de fazer um bid, você mostra a importância, se você classificou as empresas que irão participar desse bid, você também está dando atenção para aquele prestador, cara. Porque o nosso custo interno é muito alto também para você ficar controlando tudo isso. Então, quando você coloca um projeto no mercado, você quer um mínimo retorno, um mínimo para saber o status. Eu não quero receber ligação, falou, meu, você perdeu, viu? Não é isso. A gente quer saber, no meio do processo, qual que é o alinhamento que falta, do que eu apresentei, se ficou alguma dúvida, se eu posso colocar uma provocação a mais. Por que a gente nunca recebe uma posição clara de follow-up? Aqui é provocação mesmo, viu, André Vidal? Por que a gente nunca tem uma janela clara e objetiva para fazer uma ligação e ser atendido e ter uma discussão importante sobre o tema? Vidal, você quer responder? Vou eu, você? Vamos. Essa é cabeluda, viu? Não, mas eu tenho boas respostas aqui, mas vai você, vai. Não, pois é, eu acho que as pessoas estão se deixando levar pelo operacional do dia a dia, né? E eu vi alguém perguntando aqui sobre plataforma de compras, o Fábio Ribeiro, né? Se eles são funcionais mesmo para suprimentos. Tanto o ERP quanto a plataforma de compras, se ela for bem usada, a ideia é que ele tire o excesso de operacional desse comprador. Para aí sim ele fazer esse tipo de coisa, sabe? Da mesma forma que se tem uma coisa terrível para o comprador é quando ele pede um orçamento para um fornecedor e não tem resposta, ou não tem resposta em tempo hábil, né? O cara aparece 5 dias depois falando, desculpa, eu estava sem bateria no celular, né? Durante 5 dias. Essa prática também não é legal. Isso não pode ser normatizado. Não, tá normal, assim, eu vou falar ali com quem ganhou o meu bid e o resto sabe que se eu não dei resposta, e isso é terrível, né? Tanto para o vendedor, quanto que eu acho para a imagem da empresa. A empresa tem que trabalhar isso, mas infelizmente ainda acontece, eu sei que acontece. O cara, não, você ficou lá em último lugar, não vou nem falar contigo, porque não faz sentido, né? Isso é uma coisa, e o segundo ponto que eu vejo, e que também vi acontecer recentemente, a gente roda um bid e um fornecedor perde, né? Depois de todas as rodadas de negociações, justa, com todos os caras, bem feito o processo, depois que ele perdeu, ele te liga, te manda uma mensagem e fala, pô, Vidal, dá mais uma chance que eu ainda consigo fazer alguma coisa. Pois é. Né? Daí dá até para rebater a pergunta e falar, né? Pô, lá, ó, bem nesse processo aqui, onde eu tinha o meu melhor custo. Eu falei, então por que você não botou isso no momento que você deveria apresentar? Né? Então, às vezes, essa abertura, Franco, de, pô, finalizei aqui o meu bid, tem que dar o feedback, eu sempre vou defender isso, mas muitas vezes, durante esse feedback, a gente recebe isso. Recebe o cara que não ganhou, falando, pô, você devia ter me dado mais uma chance, eu conseguia, me dá um target. Aí eu retribuo a pergunta falando, tu quer que eu dê um target só para ti? Ou tu quer que eu dê para ti para o teu concorrente também? Porque eu posso pedir para você, e se você alcançar, aí eu ligo para ele. Aí se ele alcançar, eu ligo para ti de novo. Aí vira um leilão, né? Sabe? Oi, mano. Você quer deixar um recadinho aí, né? Não precisa sair. Eu vou ter que deixá-los. Eu ia dar uma alfinetada mais pesada nessa pergunta do Franco. Deixa alfinetado e sai, cara. Pronto. Joga a bomba e sai correndo, cara. Tipo bomba ninja, assim. Eu concordo, Vidal. Acho que essa questão de você dar a chance pro cara depois que já terminou, que nem muitas lives as pessoas pedem, né? Cara, eu quero saber qual o motivo da perda, ou qual o motivo que eu não ganhei e meu concorrente ganhou. Cara, na grande maioria das vezes, você perdeu para você mesmo. Essa é a leitura que eu faço.
Você perdeu para você. Você foi menos inteligente, menos eficiente, menos rápido, menos audacioso, menos corajoso, menos relacionamento que o teu concorrente. Para mim é sempre notório isso, tá? Eu sou muito contra o vendedor que fala assim, a perda foi preço. Se você olhar o CRM de um vendedor, 99% coloca, perdemos por preço. Mentira. Perdeu porque o teu projeto não era melhor. Porque o preço ele é comoditizado no nosso negócio, principalmente, então não é preço. A provocação que fica, eu achei muito produtiva a pergunta do Franco, foi a primeira vez que ele colocou uma pergunta assim, de todas as lives que a gente fez. Talvez nessa janela, nesse schedule do bid, o cara tem que dar um time e falar assim, cara, vai ter uma janela agora para soluções. Eu estou pedindo exatamente isso aqui. Só que, cara, quem está disposto a ter uma agenda de soluções, vai ter um schedule aqui na metade do processo para a gente avaliar o que você pode trazer como especialista. E mais, eu te dou uma visita específica para você conhecer o meu site e montar depois de uma semana e trazer essa solução. Eu acho que isso seria a arte de fazer bons negócios para as duas partes. Eu jogo essa bomba ninja, eu tenho um compromisso agora de uma outra live, e infelizmente não vou poder continuar para ver a resposta, mas depois eu assisto. Tá Valeu, bom. tamo junto. Olá, E dê um spoiler do que a gente vai fazer no próximo encontro, que talvez essa mesa redonda comprador-vendedor junto vai sair muito mais perguntas provocativas dessa que o Franco fez. Tamo junto, valeu. Valeu, Colete. Até mais, Agora Colete. agora a gente vai igualar, 2-2. Ó. Vamos falar mal. Aí, opa. Agora vamos mudar lá e vamos falar mal do Colete. Não, mas ó, eu vou complementar aqui e vou sugerir, o Bando, a gente puxar as perguntas de quem está assistindo para começar a trazer o pessoal. Só que o complemento que eu queria colocar aqui, Franco, é o seguinte, até pegando o gancho do Colete. Eu, particularmente, não abriria essa janela durante o bid. Eu abriria antes do bid. Ou seja, a gente tem um escopo, a gente quer conversar sobre alternativas. Existem fornecedores que têm algumas alternativas. Então, eu faria uma RFI, eu chamaria esses caras para conversar antes de começar o bid. Aí, depois de ouvir todos os elementos, a gente ia construir, enriquecer o escopo, talvez, com esses elementos, e aí sim ir no mercado com aquilo que a gente escutou. Ah, mas ele não adotou o que eu pedi. Claro, porque a gente ouviu todo mundo e, à luz da nossa necessidade, você tem 150% do que eu quero, eu só quero 10% do que você ofereceu. Sim. Enfim, a gente ia construir o escopo à luz do que a gente quer. E aí sim, depois a gente ia para o bid. E um outro ponto importante, só complementando uma coisa que o Vidal falou, sabe aquele jogador que faz o pênalti, o juiz marca, ele fica, não, eu não fiz nada, eu não derrubei o cara, e vai lá, a câmera mostra o cara dando a canelada no sujeito. Tem muito vendedor, cara, que ele não sabe também perder. Então, eu acho que tem muito comprador que às vezes evita, né, em processo de RFP, abrir muitas interações desse tipo, o Franco, porque o vendedor, ao invés de aproveitar para expor um pouco mais a proposta, ou tirar dúvida e tal, fica num chororô infernal. Imagina, você tem 5 caras chorando na tua frente, são 5 fornecedores, você sabe que um só vai ganhar. Então, acho que tem também um pouco do outro lado, falando dos vendedores, cara, calma. Não vai dar uma do jogador que derrubou o atacante na área, o juiz marcou o pênalti e falou, não fiz nada. E ficar lá chorando para o comprador, poxa, por que você não me escolheu? A minha é melhor, porque a minha não sei o quê. Então, assim, acho que tem que ter um pouco de respeito também ao processo, até, novamente, por questões aí de governança. Ah, sim, não, eu imagino, viu, André? Só concluindo, eu concordo, esse antes é importantíssimo, só que aquele último sprint da decisão, tá, que você chamou 10, você selecionou 3. Esses 3, ele tem que ter um bate-papo pautado, não aberto como assim, cara, não vou falar aqui, status, como que você apresentou a sua proposta, como que você está pré-qualificado, putz, aonde você está acertando, aonde você está errando, pô, te devolvo isso e a gente tem uma meia hora de bate-papo, 40 minutos, para fazer uma equalização melhor, entendeu? Porque todo o processo, quando ele inicia, eu sei, ele inicia de uma forma, durante o processo do bid, ele vai se transformando em algumas frentes, ele vai mudando um pouquinho, pera lá, isso aqui a gente não viu, vamos estar ajustando agora. Então, esse compromisso de a gente, quem chegou ali, nos 5 finalistas, 3 finalistas, tá? Se a gente tem essa mínima abertura, eu acho que vai ser, tão produtivo, tão objetivo, cara, vai melhorar tanto essa qualificação final, mas aqui é sugestão de quem tá desse lado aqui, tá? Eu acho bom, eu já fiz isso várias vezes, inclusive, de você fazer um last call com os finalistas e chamar os caras e dar uma orientação, olha,
melhora a tua proposta aqui ou ali, aqui tem uma parte para ser melhorada, e deixar claro que ele tem mais, sei lá, 1, 2 ou 3 caras também, para ele não achar, porque às vezes gera uma expectativa de, pô, o cara tá me chamando para dar uma afinada porque vai fechar comigo. Não, calma. Você está indo no processo. É isso aí. Mas vamos lá, tem um monte de gente perguntando aí, os caras estão me xingando aqui, eu vi uns 3 e aí quero responder. Vou trazer um aqui do Rodrigo, é um pouco daquilo que está falando agora, mas só para dar uma resposta aqui para o Rodrigo aqui. Aí você responde aqui, André ou o Vidal. Ele pergunta aqui, ó, Rodrigo Ferreira trabalhou com a gente, né, Franco? Esse cara esse é vendedor nato, hein? Vou te falar, cara. Isso é mentiroso. Se você deixar, André do céu, se você está comprando segurança, no final você está comprando segurança e limpeza, mas o que você não precisa está comprando. E mais 3 sacos de laranja ele vende. Mas lá. Ele pergunta aqui, ó, que a percepção dele atual, né? Que os compradores não dão mais abertura ou possibilidades para se apresentar melhores soluções. Como contornar essa barreira já na inicial? Ó, Vidal, agora é você, cara. Falei muito, cara. Beleza. Cara, talvez eu fale algo aqui contra compradores, vai, porque assim, se você pegar um comprador, um bom comprador, o cara que não tem preguiça, né? Como a gente estava falando muito, o cara que não tem preguiça, o cara que vai lá e desafia mesmo, né? O escopo que foi determinado muitas vezes pelo cliente interno, ele vai ter essa abertura, né? Então, estamos falando de um cara que não é tão bom assim, que, infelizmente, sabemos que tem vários. Vai no que dói. Fala de saving. Fala, cara, você quer apresentar saving para a empresa? Essa solução que eu estou te propondo vai te trazer um saving de verdade. Fala de TCO, né? O custo total de aquisição, talvez não com essas palavrinhas bonitas, que talvez, se o comprador não for tão bom, ele não vai conhecer, né? Mas mostra que o teu escopo tem um ganho maior a médio e longo prazo, né? É claro, sabendo que você tem realmente essa solução, né? Que não é só custo, é o custo-benefício, enfim, eu iria, né, com um comprador que não está tão bem preparado, ele vai ter um foco muito grande na redução de custo. Então, fala, mesmo que não seja imediata a redução de custo, a melhor solução, ela vai ser uma redução de custo a longo prazo. Né? Então, você pode até pagar mais caro num produto que vai ter uma eficiência melhor. Né? Então, vai nessa dor, talvez, que ele pode te dar essa abertura. E complementando isso, viu, eu acho que tem um ponto que é o time, né, desse questionamento. A gente já acabou de falar aqui há 5 minutos atrás de que, pô, eu perdi, mas eu tinha uma... Não, é o time. Cara, tem... O projeto em si, você precisa ter atenção aos pontos como pode dizer, a sensação do comprador de que fala, me ajuda que eu estou precisando de saving aqui, cara. Então, ali é onde você tem que entrar com a isca, né? Fala, peraí, a longo prazo eu consigo te dar algo melhor aqui, cara. Aí, boa, o timing é importantíssimo. Uma coisa que eu uso muito, né, que eu até falo aqui para o Rodrigo, que é a questão da prova social, quando você... da questão de especialista, né, Franco? Quando você tem projetos que consolidados e você conhece, e você está, de repente, por exemplo, no mesmo segmento, você chegar no cliente e falar assim, ó, não é porque só falar, eu vou dar desconto, save, é uma coisa, né? Mas você falar assim, ó, eu trabalhei, vamos supor que estou falando com o Hospital Albert Einstein, e você, ó, trabalhei uma solução junto com o Hospital São Luís, dentro de um projeto eu consegui trazer uma solução que trouxe um save de 25% no São Luís. Eu não sei se caberia para o Einstein, mas você quer conhecer, sabe assim? Então, quando você fala, ao mesmo tempo que você trouxe uma solução para um concorrente direto dele, e você, ao mesmo tempo, você tem que ser humilde e falar assim, eu não sei se caberia para o seu negócio, mas para o segmento coube legal lá no São Luís, por exemplo, e fala assim, quando você traz uma prova social, olha, se você quiser saber um pouco mais, você fala lá com o diretor do Einstein, entendeu? Ou o diretor do cliente lá, que eu apliquei aquela solução e ficou bastante legal, não na eficiência, maximizar a parte operacional, a parte de save. Então, quando você traz
de uma forma que você implementou, que você tem prova social, e você traz para o cliente assim, olha, eu fiz, moço, eu estava lá no, sei lá, na logística tal, e na logística Y eu apliquei aquela solução e trouxe uma baita de um saving legal, uma ganho de sinergia, ou não, eu nem trouxe saving, mas de repente naquela solução eu mitiguei o risco do cara, né? Eu melhorei a operação, a produtividade daquela. Porque nem sempre a pessoa compra por preço ou por menor preço, né? A gente fala por melhor preço, né? Existe uma diferença gigante entre menor preço e melhor preço. E melhor preço. E muitas vezes o cliente não está buscando redução de custo, ele quer reduzir uma dor. Às vezes a dor dele não é preço, às vezes a dor dele é uma produtividade, é um risco, é uma produção, né? Às vezes é a parte de perdas que ele está tendo, né? Então, muitas vezes o cara paga até por mais quando você resolve uma dor, né? Bando, eu só sugiro, só fechar esse comentário, você puxar a próxima pergunta. Isso. Cara, quando for apresentar essas outras soluções, cara, seja objetivo. Porque, falando como comprador, eu já recebi em 30 anos 1 zilhão de fornecedores, tá? Todo mundo é líder de mercado, todo mundo tem a melhor solução, você não sabe o que a gente escuta com frequência, né? Parece repeteco. Então, assim, se a solução alternativa realmente é boa, cara, não perde tempo do cara só com uma verborragia e falando que nós somos bons, que a nossa solução é ótima, aí mostra um monte de foto. Tá. Cara, seja objetivo e pragmático, apresente claramente, de forma pragmática e resumida, qual o ganho que o teu cliente vai ter com essa solução que você está trazendo como alternativa. Porque se começar no blá, 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 cara, os 10, 15 minutos iniciais você não conquistar o cara... Por isso que a prova social é importante, né? Ô, Bando, tem uma pergunta do Luciano aí, ó, Grisola Minoso, que ele faz direto. Eu estou atravessando você, mas eu já queria responder para ele aqui, ó, que ele fala então, o que é melhor na negociação, target ou leilão? Cara, eu entendo que o target é mais justo, porque o target é para todo mundo tem acesso. Então, nós temos 4 aqui empresas de vendas, os 4 receberam o target. Tá? Pode ser que uma chegue, 2 cheguem, ou as 4 cheguem no target, e aí a decisão, acredito eu, que fica no colo do tomador, com o grupo ali de qualificação prévia, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação jurídica e, por fim, que é a mais pesada, a qualificação que o target pediu. Tá? Então, eu acho que o target é o mais correto, independente de qualquer coisa. Não é o melhor, mas é o mais correto. O leilão só funciona em um mercado que é chamado mercado público, né? Esse aí funciona lá agora. Funciona pelo sistema deles, mas eu pouco vejo qualidade no serviço público contratado das empresas de serviço, né, de facilities, segurança. É um valor inexequível. Muitas das vezes a empresa que tem expertise nisso entra, mas enfim, não é um meio para o mundo corporativo privado. Eu acho que o leilão é bem aquém. Mas não é comum, né? Você buscar ver bid com target, né? E vocês de compras, né? Como é que vocês olham essa questão de target? Porque leilão é comum, né? Eu acho que target se dá para um só. Porque quando você tem, né, pegando esse gancho do Franco, né, você tem 4 caras, você dá um target para os 4. Imagina que os 4 cheguem no target. A expectativa que um fornecedor, na minha visão, tá? Pode ser que vocês, como fornecedor, tenham uma visão diferente. Eu acho que a expectativa que o fornecedor fica quando um cliente dá um target se eu chegar no target, o contrato é meu. Ele me deu um dever de casa, vou mover minha galera aqui na cozinha, porque se eu chegar no target é meu. Aí o cara chega no target e fala, não, você chegou, mas o contrato não é seu, porque tem mais 3 que chegaram também, né? Então, eu costumava, né, trabalhar com essa visão de target, e, em geral, era a última milha do processo, já estava naquele funil fino, já chegando... 2 no final, 3 no final, no máximo. Ou até 1, mas o cara precisava dar uma polida no preço, dava um target final para o cara ver se conseguia chegar no preço esperado para aquela aquisição, né? Mas eu, em geral, só dava target para 1, nunca dei target para mais de 1. E leilão, eu confesso que eu já fiz alguns aí, deixo
o Vidal comentar. Eu acho que o leilão, né, o leilão reverso, ele tem que ser muito bem pensado em qual categoria e empresa que você vai aplicar, né? Acho que quando a gente estava falando antes, o Daniel Santana comentou ali a cultura do leilão, né? E o Igor, um abraço, Igor, tá falando ali depois de algumas rodadas de negociação, se você fica fazendo esse bate-bola, vira um leilão não oficial, que é a pior coisa que tem. É isso. Né? Isso que o André falou, cara, vou te dar um target, o target é 10, beleza, consegui 10. Aí liga para o teu concorrente e fala, vou te dar um target, 9,50. Isso não é legal, né? Então, assim, a aplicação do leilão reverso com uma ferramenta parruda de leilão reverso para algumas categorias, beleza. Quando a gente fala, por exemplo, categoria de segurança, e a gente está falando em cada vez mais abrir para o fornecedor poder trazer uma solução que talvez eu não esteja vendo, não sei se cabe o leilão. Uhum. Mas o target ele é muito bem aceito quando tem uma outro tipo de ótica. Quando você fala de target de projeto. Uma coisa assim, eu tenho um target X, aí a empresa que me apresentar o melhor projeto vai levar, sabe? Porque aí você não está definindo escopo. Então não é o melhor. Todo mundo chegou no. Todo mundo vai chegar naquele target, 50 mil reais lá, 1 milhão de reais. Mas qual é o melhor projeto? Entendeu? Então, quando você avalia o target em conjunto com o projeto, aí eu acho que tem uma inteligência gigantesca por trás. Porque aí acho que é diferente. Franco, aí você tem que ter uma boa estrutura de matriz decisória. Sim. Né? Você constrói uma matriz decisória com critério, com peso e com uma equipe multidisciplinar avaliando, dando as notas, né? Independente, depois você compila tudo e você chega no final com um número com o vencedor. E esse número não é preço. Aí é legal, aí é bacana. Você tem que ter a sua política de peso, cara. Se você não tiver a política de peso, você vai ficar refém de uma situação. Então, o que eu falei, cara, qual que é o nível jurídico da empresa, a estrutura dela, como que ela apresentou a documentação, tá? Como que ela se apresenta no mercado, quais os clientes. Então, tudo isso vai colaborar para você tomar uma decisão assertiva a hora que o preço meio que empatou, meio que ficou muito parelho ali entre elas. Eu vou trazer uma última... Sim, pode. Eu ia falar assim, eu tenho sérias ressalvas desse processo que você qualificou como target, que eu chamo de o cara que eu já vi isso acontecer com orçamento. Meu orçamento é X, me diz o que cabe aqui, eu vou comprar dentro do que eu tenho orçado. Mas eu não vou botar essa questão aqui, porque senão não vai dar para ler as perguntas da galera, a gente já tem quase uma hora de live. Fica para a próxima. Mais 2 dias para falar disso. Exato. Eu vou trazer uma última pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente discute bastante no mercado, que é importante, por mais que já está muito bem estabelecido essa questão de plataforma, mas ainda gera muitas dúvidas, né? Hoje você tem plataformas gigantescas, com muita seriedade, mas ainda... A pergunta do Fábio aqui, se ele trouxe aqui, então realmente eu imagino que tem muitos outros Fábios que têm esse tipo de dúvida, né? Então eu queria que vocês ajudassem aqui o Fábio a essa questão de plataforma. O que o Fábio fala aqui, o Fábio da GPS. Parabéns pela live. Sobre as plataformas de compras, é funcional a área de suprimentos ou só para atender o compliance das empresas? Bom, o Vidal já chegou a começar a responder essa, né, Vidal? Quer complementar? Foi. Posso complementar. O que eu entendo, tá, Fábio? Primeiro, se a empresa tem um ERP, cara, estressa ao máximo o teu ERP. O teu ERP vai ter muita solução bacana. Então, estressa o teu ERP e entende que você está usando ele bem. E, essencial, tem uma base muito bem concretada. O que é uma base? É uma estrutura de cadastro e processo. Porque se você não tiver isso, tu vai conectar um e-procurement e você vai deixar uma carinha bonita para o teu problema. Então, arruma processo, arruma cadastro. Eu gosto muito de muitas ferramentas de procurement que tem no mercado. Ela, como eu disse, vai ajudar a automatizar, vai ajudar com indicadores, principalmente. Então, na parte de gestão, principalmente gestão de processo, acho que ajuda muito. Não é só para compliance. Compliance, você conseguir atingir lá na época que eu emitia a ordem de compra em arquivo Excel, né? 2 assinaturas, põe no arquivinho, é compliance, cara. Então, você não precisa do e-procurement para compliance, mas você precisa
de uma base muito bem preparada, né, para você não ter problema futuramente. Eu acho que, só complementando, né, o que o Vidal colocou, existe uma zona cinzenta, a verdade é essa, de funcionalidades entre o RP e os SRMs. Né? Por exemplo, só dando um exemplo, né? O SRM emite pedido, o RP também emite pedido. O SRM tem alçada de aprovação, o RP também tem alçada de aprovação. Então, assim, existem várias funcionalidades que é uma zona de cinzenta ali, que os dois têm, oferecem, né? E aí o que fica no final como decisão do usuário? É o que te dá melhor usabilidade. E às vezes habilitar, em geral, os SRMs têm melhor usabilidade que os RPs, em geral, né? Só que habilitar essas funcionalidades demanda exatamente esse esforço que o Vidal comentou, de você ter uma boa base de dados para sincronizar essa base que está no RP com as transações que são feitas no SRM. E aí isso é um abacaxi, essas interfaces, e putz. Enfim, novamente, aí é mais 3 lives para falar desse negócio. Mas um SRM bem estruturado, bem montado, bem sincronizado com o RP, realmente ajuda. Eu concordo com o Vidal. Você não quer puxar a última aqui do Ricardo? Não, tem uma pergunta boa ali, cara. Do Dr. Ricardo Batti. Qual? Ali, ó. Deixa eu ver aqui. Qual o tamanho da importância do G do SG? Nosso amigo Ricardo Batti, o cara. Vamos lá. Quem vai responder isso aqui Vamos fazer uma tabelinha aí, todo mundo faz uma resposta rápida para ele? Então, assim, ó, todo mundo embora. Pessoal... Oi? Concordo? Então, vamos lá, então. É só para falar aqui, para o pessoal que está mais ouvindo não consegue ler, às vezes porque está no celular, então eu vou ler aqui. Qual o tamanho da importância do G, do ESG, nos processos de compra? Uma empresa de compliance, comitês de auditorias, balanços auditados, na Big Four sai na frente, ou ainda se vê gestores tomando riscos desnecessários para a empresa. Não consegui pegar no total. Isso, riscos necessários para a empresa, né? Manda lá. Para mim começar essa aí? Ele pede para vocês, né? Mas a gente pode complementar depois. Né? Tá bom. Olha, é óbvio que uma empresa, quanto mais, em tese, né, quanto mais elementos de controle, menos riscos ela está correndo. Então, empresas que têm comitê de auditoria, balanço auditado, pelas Big Four, como ele qualificou ali, de fato saem na frente do ponto de vista de gestão e controle. Tá? Agora, mesmo com esses atributos de controle de gestão, infelizmente, vira e mexe, não é só em compras, você vê empresas por aí que são listadas com balanço fraudulento. Imagina, fala em compras, o cara fez o balanço fraudado, então tem artista para tudo. Né? Americanas, né? Eu não ia citar esse nome, mas é isso mesmo, né? Não, mas é aberto, pô, tá aberto, é público, então pode citar, né? Recentemente, uma grande empresa do setor financeiro demitiu aí o CFO porque eventualmente tinha uma denúncia de contratar empresas que ele tinha relacionamento. Enfim, tem vários casos de má gestão, mesmo para empresas com alto nível de governança, empresas listadas aí na B3, tá? Então, assim, aí, cara, quanto mais você tiver uma governança implantada, mas principalmente uma cultura de compliance vigente na empresa, e cultura de compliance é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando, né? Que a empresa tem uma cultura que é top-down, que ali a coisa é séria, que não é para inglês ver, a tendência é que você vai mitigar cada vez mais o risco desse tipo de coisa. Agora, se você não tem nada disso, se você não tem minimamente uma política de compras, um processo, não tem nenhum RP para pavimentar esse processo e coloca toda a decisão na mão de gestores, cara, aí a probabilidade de dar problema é muito maior. Você está aumentando o teu risco. Mas o risco pode se materializar em qualquer cenário, só que em um cenário que você não tem nada disso, o risco, obviamente, é muito maior que aconteça com mais frequência. E o pior, você não vai nem ficar sabendo, porque não tem nem elemento para poder pegar um problema quando ele eventualmente acontecer, né? Também uma resposta rápida aqui. Eu acho que o G
tem o mesmo desafio do que o E e o S, que é encontrar o equilíbrio, né? Eu acho que a empresa tem que ter os seus requisitos básicos, né? Que, abaixo disso aqui eu não aceito, para qualquer um dos três, seja meio ambiente, social e a governança. Abaixo disso aqui eu não aceito, né? Agora, no governança, principalmente essas grandes, né? Você tem um desafio de talvez engessar tanto para tentar proteger que você acaba evitando alguns bons negócios, né? Ou por exemplo, o que a gente falou agora, vamos mudar o escopo porque a gente conseguiu um benefício. Cara, para eu mudar o escopo dessa concorrência que já rodou 3 meses, já passou pela mesa de tanta gente, para eu depois precisar justificar que eu paguei mais caro por algo que era melhor, vai dar tanto trabalho que vai atrapalhar a minha tomada de decisão. Então, eu acho que achar o equilíbrio tem que ter, né? A compliance é base, assim como não se discute mais qualidade, não se discute mais compliance, tem que ter, mas tem que cuidar com esse equilíbrio. Eu acho, na minha opinião, deixar para o Franco por último, eu acho que é importante, agora eu vou falar na ótica de compras também. Não sei se você sabe, Vidal, minha carreira inteira inicial foi compras, viu? Quando você fala de CrowdGeek aqui, no meu curso de precificação que eu faço no Bootcamp, falo de CrowdGeek, né? E ela veio à tona, acho que depois da pandemia, né? Com as dependências do mercado externo, e o que o Trump está fazendo aí é puro CrowdGeek, tá? O Trump está fazendo puro CrowdGeek. Não tinha visto por essa ótica, adorei. Hã? Lógico. Eu não tinha visto por essa ótica, adorei. É isso mesmo. É lógico, pô. Ele está dependendo da China, tá louco? Mas assim, quanto em relação ao G, eu acho que é extremamente importante. Eu fiz compliance agora, eu fiz a parte de governança, né? Um curso. E só que assim, quanto mais governança você tem, às vezes não combina com a velocidade do mercado que ela necessita, né? Você acabou de falar isso, né, Vidal? E muitas vezes você trava o processo, você perde boas negociações em função daqueles processos quadradinhos, que é super importante. Mas às vezes você perde a oportunidade, viu? Em relação a essa combinação de hoje de falar de velocidade e processo, as grandes empresas elas perdem oportunidades. Mas eu sou super a favor. Eu entendi que a provocação do Bate aí foi meio para como que vocês de suprimentos qualificam uma empresa que chega com essa estrutura devidamente formatada e as empresas que não apresentam isso devidamente formatado. Essa foi a interpretação que eu tive do questionamento. E eu consigo olhar de duas formas. Primeiro, o ESG, a gente tem que separar o que é moda e o que é efetividade, tá? Tem muita gente que coloca o ESG com um diferencial, mas na hora que você vai olhar processo interno, você vai olhar, não funciona. E assim, dificilmente vocês, numa sindicância de qualificar uma empresa, vão entrar nesse buraco do queijo. Você vai olhar ali superficialmente, mas você não vai olhar efetivamente se o ESG está sendo respeitado dentro da companhia, tá? Ou se é só uma política para fora, não intramuros, né? Então, isso é algo que realmente a gente precisa ter uma visão mais clara. O G de governança, hoje, eu vou falar porque eu consegui, nos últimos 2 anos, navegar um pouco mais em outros prestadores. São poucas empresas no nosso mercado hoje que têm isso muito bem definido e respeita isso de forma objetiva, tá? Colocou-se ali no seu portfólio que tem uma estrutura de ESG, mas dificilmente você vai entender ali um processo claro. O que eu entendo, finalizando, é que o nosso segmento ele tá um pouquinho mais estruturado para apresentar um ESG devidamente pronto. E acho que tem 5 empresas hoje no Brasil que tem isso bem definido, tá? Falando da parte de serviços aqui de vigilância, de facility, 5, 6 empresas. Não tem mais empresas mais que isso, que tem um processo claro. Bom, maravilha. Só complementando, Franco, se for nesse sentido que você disse, eu entendi agora isso, né? Eu como comprador
estou olhando vários players e um deles tem o ESG muito forte. Como que isso pesa para a minha decisão? Isso. Infelizmente, hoje eu tenho que dizer, depende de qual empresa você está representando. Porque a empresa vai te dar o peso daquele tema dentro do teu critério de tomada de decisão. É isso mesmo. Maravilha. Boa, Vidal. Boa, Sebate, boa pergunta. Isso, gente. Bora finalizar? Vamos? Bora. Manda lá, Gurgel. Não, então, bom, pessoal, já passamos de 1 hora de live, né? Espero que quem tenha assistido, acompanhado, tenha curtido esse debate. Sempre fica um monte de pergunta, né, que a gente não consegue responder, né? Mas senão fica muito longo também. Mas é bom que fica para a próxima. A gente vai juntando isso para a próxima. E quem está acompanhando a gente também segue aí o Bootcamp Negocia, porque em breve a gente vai ter novidades, né, o Bando? Muitas novidades. Vamos nos encontrar. A ideia agora é a nossa live de abrindo a caixa preta de compras e vendas, né? Inicialmente a cada 15 dias, né? Quem sabe um pouco mais para frente passa a ser semanal, mas aí quem tiver vontade e desejo e querer se expor um pouquinho aqui dentro da nossa live, é só mandar uma mensagem para nós aqui que a gente faz um agendamento aqui, né, Gurgel? Isso aí, botar a turma para conversar com a gente aqui, cara. É isso aí. Bom, palavras finais aí, Franco, Vidal. Eu já vou me despedir aqui para dar a palavra para vocês. Pessoal, obrigado por tudo. De coração, obrigado mesmo. Eu espero que a gente tenha agregado um pouco de valor, carinho aqui para vocês e que o dia de vocês seja o melhor com essa live de hoje. Maravilha, Bandola. Gente, obrigado, Vidal, André, muito grato de ter participado com vocês nessa live aqui. Foi muito bacana, né? Você vê que o conteúdo é muito bom, de resposta, de questionamento, de argumentação, e é isso que a gente sempre espera. E, Bando, obrigado pelo convite, um abraço no Colete também, estou sempre à disposição aí para outros temas também, pode contar comigo, e agradecer a todo mundo que participou ativamente aqui, ou como ouvinte, e, enfim, bom final de noite para todos aí. Valeu, você fecha aí, Gurgel. Também queria agradecer, né, Bando, Gurgel, Franco e o Colete que deixou a gente e a galera que está ouvindo aí. É muito bom, gente. Eu gostei demais, porque assim, nós do Compras, né, apaixonados por compras, a passar o dia inteiro falando de compras. Então é muito bom encontrar alguém que também é apaixonado pelo outro lado, né, pelas vendas, para a gente justamente poder fazer essa troca. Fantástico, gente. Show de bola. Muito obrigado. Bom, um abraço pessoal, a todos aí. Me despeço também de vocês. Obrigado por estarem com a gente. A gente se encontra na próxima live daqui a 15 dias e estamos pensando aí, né, no nosso caldeirão, planejando nossos encontros presenciais também, já com novidades. E cada vez mais, gente, a gente acredita nessa aproximação de compras e vendas. Eu sei que vendas gasta uma boa grana em capacitação, compras está gastando seu dinheirinho também, mas por que não juntar todo mundo e vamos fazer tudo ao mesmo tempo aqui? Fica mais barato, inclusive, a gente se entender por aqui, né? Do que ficar, não, Franco, gastando dinheiro para saber como é que você encanta o cliente, como é que você lida com uma objeção. Eu falei, pô, vamos conversar aqui que a gente se resolve, é mais fácil. Se misturar certinho aqui, a gente resolve sem custo adicional. Exatamente, vamos fazer isso mais barato, a gente gosta de save. Pessoal, obrigado, até a próxima live. Um abração a todos, boa noite. Boa noite, tchau. pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Tchau.